Ok, boa tarde. Vamos lá. Quem pode me ajudar com o título da lição e verso? Caim e seu legado. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, obviamente, é a continuidade da história. A gente está percorrendo o livro de Gênesis sequencialmente, numa leitura completa do livro. O capítulo 4, ele é um capítulo interessante na condução da história, nessa fase inicial do Gênesis. Em primeiro lugar, porque ele é um paralelo com o capítulo 3, e em algumas circunstâncias é como se a gente estivesse escutando o eco do capítulo 3, do capítulo 2 e do capítulo 1, mas principalmente do 3, quando a história do pecado se materializa. Se a gente olhar a história, Adão e Eva saem do Éden, e a primeira referência que a gente tem fora do Éden já é o nascimento de Caim. Não há nenhum intervalo de história contada entre a saída do Éden e o que acontece nesse percurso, nesse processo inicial de vida humana fora do Jardim do Éden. O texto já vai direto para o primeiro evento significativo para a história que está sendo narrada no livro de Gênesis. E aqui há um contraste interessante entre a história de Adão e Eva, que resultou no pecado, e até o título da lição traz essa história como continuidade, pontuando o Caim como filho de Adão, primogênito de Adão, e o seu legado, aquilo que ele deixa para a história, aquilo que ele deixa como legado na história. A história começa no capítulo 4, se você abrir a Bíblia em Gênesis 4, ela começa descrevendo que Adão e Eva tiveram um filho, e ele recebeu o nome de Caim. E aqui já começa o primeiro elemento de metáfora ou de comparação entre os capítulos 3 e 4, a partir da referência que você tem do nome dado a Caim. A lição vai trabalhar um pouquinho essa questão durante a semana, esse olhar para o nome de Caim e a forma como esse paralelismo acontece, mas, em particular, o nome de Caim e a maneira como ele é recebido traz uma referência importante da expectativa de Adão e Eva sobre o filho que acabara de nascer. Tanto que, se a gente olha a referência sequencial do texto, né, concebeu e deu a luz a Caim, e então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O próprio nome de Caim guarda essa palavra, adquirir, mas essa expressão na sequência, um varão com o auxílio do Senhor, ela remete à promessa feita em Gênesis 3,15 e à expectativa que Adão e Eva tinham de que o filho deles fosse o libertador, fosse o redentor, fosse o Messias. E essa parte é interessante no texto, porque daqui para frente, todos os nascimentos na história do povo de Deus, seja na história antiga ou na história do povo hebreu, são recheados dessa expectativa, de que talvez aquele primogênito seja o Messias prometido. De qualquer forma, para Eva, essa era a realidade. Ela olha em Caim a expressão do cumprimento da promessa de Deus e fica na expectativa de que ele assim o faça, de que ele seja o cumpridor. Tanto que Abel é colocado como um segundo filho apenas por relatar. Depois disso, deu à luz a Abel, seu irmão. O próprio nome de Abel, e a lição também vai falar um pouquinho sobre isso, o nome de Abel tem essa expressão de algo que se esvazia ou algo que é etéreo, que passa rápido, tanto que a mesma palavra usada lá por Eclesiastes para a questão da vaidade. O interessante nessa história é o contraste. Caim tem todas as expectativas da sua família de ser o Messias. Abel é visto como, ok, nasceu mais um filho. Ok, nasceu mais um. E, curiosamente, a história dos dois representa exatamente o oposto. Aquele que tinha todas as expectativas foi o que praticou o mal e demonstrou os efeitos do pecado já na primeira geração. Em compensação, Abel, aquele que parecia só mais um, foi o filho que cumpriu os ditames de Deus e os parâmetros deixados por Adão e por Eva na sua instrução.
A história narra o episódio dos dois, que é um episódio conhecido, e a partir dessa narrativa vai construindo aquilo que é o resultado do pecado, mostrando os efeitos do pecado na primeira, segunda, terceira geração depois de Adão, e o que obviamente vai culminar lá no capítulo 6, com a degeneração completa da humanidade. Quando a gente chega lá, a gente olha para isso. Na sequência do texto, eu vou pegar exatamente o texto do capítulo 4 para a gente ir olhando. O texto diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Essa é a primeira parte da história interessante de se observar. Primeira parte interessante de observar é que eles já conheciam, por orientação de Deus a Adão e Eva, já desde o Éden, a questão das ofertas, a questão de fazer o sacrifício, ou de trazer a oferta de sacrifício em função do pecado, como reconhecimento da dependência de Deus para a redenção, para a salvação ou para a remissão dos pecados. Em contrapartida, também aparece aqui um outro tipo de oferta, que é a primícia da colheita ou a primícia do rebanho, a primícia do produto da terra. E essas duas ofertas aparecem depois em Levíticos com um contraste importante, que é a oferta de gratidão e a oferta de perdão. Elas não deveriam ser confundidas uma com a outra. Uma oferta tem a ver com o reconhecimento daquilo que Deus me deu, e por isso a gratidão na oferta das primícias. Até aí, Caim não estaria errado em ter trazido as primícias de oferta, assim como Abel poderia trazer as primícias. O problema é que a oferta pelo pecado só era possível com derramamento de sangue, porque sem sangue não existe remissão de pecados. E é neste ponto que Caim vacila no seu processo. Principalmente porque o texto descreve os dois, pontuando Caim como um agricultor e Abel como um pastor de ovelhas, o que já denota uma série de questões envolvidas nos dois, tanto em relação à personalidade de cada um deles, quanto em relação ao que eles trariam como gratidão a Deus, enquanto oferta. O detalhe é que Caim não tinha rebanhos, ou pelo menos, se só se dedicava à agricultura, não teria rebanhos, ou seja, ele teria que pedir a oferta a alguém, ou a Abel, ou a seu pai, a não ser que ele tivesse um pequeno rebanho do qual ele pudesse resgatar uma ovelha para trazer como sacrifício, um cordeirinho para trazer como sacrifício. E esse talvez seja um dos elementos que envolva Caim não querer trazer a oferta de sangue, para não ter que pedir ao seu irmão uma ovelha. O fato é que quando ele chega diante de Deus e a oferta não é aceita, o texto referencia que ele ficou bravo, descaiu-lhe o semblante, ficou irado. Dentro dessa expressão, há um outro aspecto. Como é que Caim sabe que a oferta não foi aceita e a de Abel foi? Há também aqui uma referência histórica, e de que talvez estivesse atrelada a essa questão, que é descer fogo do céu e consumir a oferta, o que poderia ser parte desse a oferta foi aceita ou não foi aceita. Até porque a resposta seria imediata. Ou, de alguma maneira, Deus falava com eles, e, portanto, não falando com Caim, isso denotaria a oferta não aceita. Mas a impressão primária é de que alguma coisa sobrenatural acontecia no momento da oferta. Como lá na frente a gente vê em outras circunstâncias que Deus faz descer fogo do céu e consome a oferta que foi apresentada como sacrifício para a remissão dos pecados. Seja qual for o fato na periferia do texto, a questão é que Caim sabe que a oferta dele não foi aceita e ele fica bravo por isso. Nesse contexto, Deus vem e começa aquilo que fez com Adão e Eva a fazer com Caim. Uma série de perguntas, e essas perguntas estão atreladas à possibilidade de Caim reconhecer o que ele fez de errado. Porque Deus chega e pergunta, por quê? Por que isso? Por que você está bravo? Por que descaiu o teu semblante? É a mesma coisa que acontece com Adão,
quando Deus começa as perguntas a ele, depois faz perguntas a Eva, no objetivo de que eles reconheçam o pecado. Ou seja, Deus não está preocupado com a acusação, até porque sabe o que Caim fez de errado. Deus está preocupado em se Caim sabe o que fez de errado e está disposto a reconhecer o erro. E essa é a questão desse diálogo, dessas perguntas que Deus faz. E Deus acrescenta a essas duas perguntas iniciais: por que você está irado, por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essas perguntas em cadeia trazem para Caim uma possibilidade de resposta que Caim não deu. Deus faz as perguntas e Caim não responde. Se a gente vai ao relato do capítulo 3, Deus faz as perguntas e Adão responde, ainda que com uma resposta torta, dizendo que Deus é em parte culpado daquilo que ele fez e transfere uma parte da culpa para Deus, uma parte da culpa para Eva, e Eva faz a mesma coisa, transfere a culpa para a serpente. Apesar das respostas serem tortas, o fato é que Adão reconhece que ele teve medo, reconhece que ele estava nu, reconhece que existe um erro. E por isso ele está com medo do que pode acontecer a partir da intervenção de Deus. Caim não. Caim simplesmente permanece silente, não há nenhuma sequência de diálogo, não há nada ocorrendo na cena. Ele não admite o erro. Se distancia, Deus para de perguntar, mas Deus deixou um recado em duas partes. A primeira parte do recado é: a escolha de fazer o bem é sua. Você tem a possibilidade de escolher o certo ou o errado. Portanto, a única responsabilidade em relação à oferta é sua. Você não quis a bênção. Portanto, escolha certo e as coisas vão bem. Escolha errado e aí uma coisa é certa: a escolha errada põe o pecado à sua frente. E esse mesmo pecado é aquele que vai dominar você. Portanto, você tem uma escolha para fazer. E esse é o segundo recado de Deus para Caim. O desejo pecaminoso paira na sua porta pela escolha que você fez. Se você continuar assim, esse desejo vai te dominar. Porém, cabe a você o inverso disso: dominar esse desejo. De certa maneira, isso espelha outros textos que a gente encontra no Novo Testamento, como, por exemplo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ou outras referências dessa natureza, dizem respeito a esse domínio. Deus criou o ser humano com um livre-arbítrio, e embora o pecado tenha afetado o livre-arbítrio, a promessa de Gênesis 3,15 reabilita essa condição de o ser humano escolher. Embora agora ele escolhe com o pecado presente. E, portanto, quando Deus diz, cumpre a ti dominá-lo, essa estrutura de domínio começa pelo procedimento. Se procederes bem, é certo que você vai ser aceito. O procedimento mal faz com que esse pecado se intensifique e, consequentemente, ele perca o domínio. Essa estrutura cria um paradigma que daqui para frente na Bíblia vai ser o paradigma que vai reger toda a história humana. Na sequência diz que Caim falou com Abel, seu irmão, vamos para o campo, ou seja, armou uma cilada para Abel e, chegando no campo, ele se levanta contra Abel e o mata. E Deus volta a conversar com Caim e, pela segunda vez, traz perguntas. E ele diz, onde é que está Abel, teu irmão? E dessa vez, Caim responde. E, diferentemente de Adão e Eva, que responderam na forma de reconhecimento e medo, Caim responde com rebeldia. Ele não responde a Deus o que aconteceu, ele não responde a Deus por que o senhor está me perguntando, ele simplesmente responde a Deus, eu não tenho nada com isso. Não sou eu quem guarda o meu irmão, se o senhor quer saber onde ele está, vai atrás. Não sou eu que tenho que dizer aonde meu irmão está, porque não sou cuidador dele, não sou responsável por ele. A sequência disso, obviamente, Deus agora continua o processo de perguntas, mas não permite a resposta. Deus pergunta e ele mesmo fecha a questão. O que você fez?
a voz do sangue do teu irmão clama à terra, da terra até mim. Por causa disso, agora maldito por sobre a terra você vai ser, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. É interessante porque essa expressão é a mesma feita a Adão. Por tua causa, maldita é a terra. E aqui os dois textos se conectam novamente, porém com uma diferença. No texto de Adão, a terra se torna maldita, Adão sofre as consequências e vai morrer, mas ele tem uma saída, e essa saída é o cordeiro que morre, a roupa de peles, a despedida do Éden com a proteção de Deus e com uma promessa, a promessa de salvação de Gênesis 3,15. Com Caim, a história é outra. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Ou seja, Caim vai ser um nômade sem lugar para ficar. Em todo lugar que ele for, a única coisa que ele vai encontrar é maldição. Quando a gente olha o texto, parece muito dura a intervenção de Deus sobre Caim. O problema é que essa intervenção é resultado da rebeldia manifesta. Caim não estava disposto a se arrepender. Nesse momento que Deus coloca essa punição sobre Caim, é que cai a ficha nele e ele percebe que naquela condição ele não tem futuro. O futuro dele é desgraça e, mais do que isso, ele será visto pelas pessoas que viverem no mundo como um maldito. E, portanto, não há segurança para ele em canto algum. Ele entende que a vida dele nessas condições vai ser uma vida solitária e uma vida de grande dificuldade. E agora sim, com remorso, ele conversa com Deus. Mas ainda assim não arrependido, ele não está preocupado com o que ele fez, ele está preocupado com o que vai acontecer com ele. E aqui aparece também um aspecto importante nesse desenho, porque essa história vai se repetir ao longo da história bíblica e ao longo da história humana. Um exemplo típico dessa situação é Judas. Judas trai Jesus. Jesus dá a chance, com perguntas a Judas, Jesus dá a chance do arrependimento e Judas não desiste do seu plano. Quando cai a ficha em Judas de que Cristo não vai se soltar, que Cristo não vai implementar o seu reino, não vai se fazer rei, é que ele se toca de que, ao ter planejado aquela situação, todos, a partir daí, veriam Judas como um traidor. E do mesmo jeito que Caim, Judas se comporta com remorso. Tenta reverter o quadro de alguma maneira, com alguma situação, mas sem se arrepender. E como ele não consegue fazê-lo, o fim da história de Judas é trágico. Ele não consegue suportar a culpa e a vergonha do que fez, porque não admite o erro. Dentro da situação de Caim, a frase que vem na sequência, que é a fala de Caim para com Deus, tem exatamente essa dimensão. Disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, e quem comigo se encontrar, me matará. O pecado, ele mostra uma cena curiosa aqui, né? uma consequência curiosa na mentalidade de Caim. Ele tem consciência plena do que é o castigo que Deus lhe impôs. Ele tem certeza do que significa viver separado de Deus, e tem certeza das consequências. Mas a única coisa que ele está preocupado não é com isso. A coisa que ele está preocupado é, ok, os outros vão me ver e vão me matar, e isso não é justo, o castigo é grande demais. Em outras palavras, é quase como se Caim estivesse dizendo para Deus, por que o senhor não me mata logo? E de novo a rebeldia está presente na cena, e Deus ignora a parte da rebeldia até certo momento, nesse caso, e responde aquilo que Caim pediu com algo que não seria exatamente o que Caim gostaria, mas é a única coisa possível, dado o seu comportamento. O Senhor disse assim: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui tem uma questão peculiar da Bíblia, que a gente não tem resposta, só vai ter no céu,
que é: que sinal Deus pôs em Caim para que quem o visse o identificasse, sabendo, este é Caim, e, portanto, um protegido de Deus, se alguém encostar a mão nele, será vingado 7 vezes. Caim se retira diante de Deus e vai viver num outro lugar. Abre um hiato na história específica dessa semana e vincula com a história da semana passada e com as expectativas que Adão e Eva tinham sobre Caim. Quando a gente abre esse ato, dá para imaginar o que passaram Adão e Eva, em primeiro lugar, com a notícia de que Abel está morto. Em segundo lugar, com a segunda notícia, a de que Caim é o culpado e, a partir de agora, um condenado e fugitivo. Ou seja, numa pancada só, eles perderam 2 filhos. A primeira experiência de Adão e Eva fora do Éden, na alegria de ter um filho e, na sequência, um segundo, se transforma agora na tristeza de perder de uma vez só 2 filhos. Se a gente considerar que tem um tempo de latência nessa história, afinal de contas, eles tiveram que nascer, crescer, se tornar minimamente crescidos para poder ofertar sacrifícios e trabalhar da forma como trabalhavam. Ou seja, há um espaço de tempo de convivência, que, considerado o tempo que eles viviam naquela época, pode até ser um tempo razoavelmente longo, 20, 30, até mais anos. Mas, independente de quanto tenha sido esse tempo, o fato é que houve uma convivência suficientemente sólida para que esse impacto fosse grande. Não foi uma perda trivial. E eu fico imaginando o que se passa pela mente de Adão e Eva, olhando para isso, sabendo que todas essas ações são consequência da escolha que eles fizeram no Éden. Não há castigo maior para Adão e Eva, com respeito ao pecado que cometeram no Éden, do que assistir à história dos seus descendentes. Se há um peso pelo qual eles passaram, e a gente não entende a dimensão disso, porque nós já nascemos num mundo pecaminoso e já nascemos em pecado. Adão e Eva não. Eles têm um mundo para comparar. Eles têm o Éden e têm o fora do Éden. Eles têm o que era viver a ingenuidade e a segurança de estar com Deus, e viver agora a malícia e a insegurança do que o futuro lhes reserva. O capítulo 4, de certa maneira, é o marco dessa distinção entre o que é saber que o pecado aconteceu e assistir às consequências do pecado e senti-lo na pele. É isso que está acontecendo nessa cena do capítulo 4. Obviamente, a história continua. Na sequência, a gente tem os descendentes de Caim, como uma sequência do processo histórico. E aí, a parte importante dessa sequência é o que aparece no verso 23, na descrição de um dos descendentes de Caim, chamado Lameque. E o texto diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Adá e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Essa expressão de um dos descendentes de Caim mostra para onde o pecado degenerou a raça humana e, nesse sentido, qual é o legado, que é o título da lição dessa semana, de Caim. Uma vez que ele se afasta de Deus em rebeldia, o único legado que ele deixa é de descendentes que também se afastam de Deus. O pecado se potencializa em Caim e nos seus descendentes, e, consequentemente, a gente vê na sequência essa atitude de Lameque. Lameque tem 2 pecados graves na sua conta. O primeiro desses pecados é abrir um novo modelo de relacionamento familiar pela poligamia. Lameque é o que inicia esse processo da poligamia, e na sequência disso, os assassinatos que ele comete pelo simples prazer de questionar a frase de Deus, ou de trazer como uma das suas referências de rebeldia, uma zombaria com aquilo que Deus falou para Caim. Se Caim vai ser vingado 7 vezes, então eu vou ser vingado 70 vezes 7. E é interessante essa expressão, 70 vezes 7, porque ela vai se repetir na Bíblia, dentro da cultura de descendentes de Adão, de Abraão, até chegar em Jesus. Jesus usa essa mesma referência,
70 vezes 7, lá na expressão do perdão. O que é interessante dessa expressão é a forma de hipérbole da frase, né? A forma de exagero do modelo, mas ao mesmo tempo um exagero de perfeição, ou seja, um exagero completo. Ou seja, é como se Lameque estivesse olhando para todos e dizendo: eu estou blindado, ou numa expressão do mundo ocultista, corpo fechado. É isso que Lameque está dizendo aqui, ao expressar: eu serei vingado 70 vezes 7, ou seja, eu estou mais protegido que Caim fazendo o mal. A degeneração do ser humano chega a tal ordem que ele não percebe a besteira que está dizendo. Eu estou perfeitamente protegido porque o mal que eu produzo é maior do que o mal do meu avô. É loucura, é insano a gente pensar uma situação dessa, mas é o que acontece dentro do modelo. Outra coisa interessante que aparece na sequência dessa história é o que se dá com Adão e Eva no paralelo da história. Por um lado, a história caminhou com Caim, por outro lado, a história vai caminhar com Adão e Eva numa outra descendência, que é o verso 25, que diz: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, o que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos, daí começou a invocar o nome do Senhor. O que essa história mostra? Número 1, que a escolha do pecado ou a escolha contra o pecado está presente mesmo após o que Adão e Eva fizeram, como escolha livre. Segundo, que essa escolha é responsável. Aquilo que escolhemos resulta em algo. Salomão fala muito disso, né, em relação às consequências daquilo que nós escolhemos ou fazemos, tanto nos Provérbios quanto no livro de Eclesiastes. Salmos também, Davi retrata algumas coisas nessa direção, mas o fato é que o livre-arbítrio persiste. Segunda coisa, o pecado, na sua origem, na sua base, tem sempre o mesmo fator determinante, que é o fator de colocar-se em lugar de Deus ou de agir com autossuficiência diante de Deus. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Caim, e é assim em todo o tempo. Ainda que o pecado tenha nuances diferentes, tenha aplicações diferentes ou formas diferentes de se materializar, a essência original do pecado é sempre a mesma. É a rejeição do reconhecimento de que Deus é Deus e de que Deus é o Senhor. A rejeição à adoração, a rejeição a Deus é aquilo que produz a fagulha inicial do desenho do pecado. Portanto, é uma escolha. O pecado realmente é uma escolha de rejeitar a Deus. A outra coisa importante dessa lição é perceber que essas consequências se potencializam no tempo e de forma muito acelerada. O pecado é literalmente ladeira abaixo. É muito mais fácil manter o processo do pecado do que resisti-lo. E isso fica evidente dentro do modelo sequente. Porém, também fica evidente que Deus mantém o seu olhar para o ser humano, que lhe é fiel. E assim fez com Adão e Eva, dando a eles um descendente que seguiu os caminhos de Adão. E essa é uma história interessante, porque tanto Adão como Sete aparecem na história secular. Quando a gente olha, por exemplo, a região da Pérsia, a região do Oriente Médio e Mesopotâmia, você tem referências em algumas estelas, em alguns achados arqueológicos bastante significativos, por exemplo, de quem pôs nome nas estrelas que conhecemos do mundo antigo. E, curiosamente, os sujeitos que aparecem nesse contexto são Adão e Sete, como se tivessem sido literalmente companheiros, no sentido de pai e filho, nesse processo de servir a Deus. E algumas dessas estrelas, uma delas em particular, vai aparecer bem lá na frente na história de Jacó. Quando a gente chegar naquele momento da história, aparece ali uma referência importante de um lugar e de uma história contada em Jacó, que persiste até os nossos dias numa das constelações no céu. Mas mostra essa sequência de como Deus corrige aquilo que está torto, desde que seus filhos se rendam e permitam que ele faça assim.
O texto ainda vai descrever que há um contraste entre os filhos dos homens e as filhas dos homens e os filhos de Deus, e esse contraste entre esses dois grupos de pessoas, as filhas dos homens e os filhos de Deus, na junção desse casamento misto, nessa forma de buscar no paganismo, nos que se desvirtuaram de Deus, esposas, a consequência é a aceleração da degeneração. Algo que a gente vai ver lá na frente no povo de Israel, quando entram em Canaã e Deus dá ordens explícitas de como eles deveriam se comportar dentro do território de Canaã e não obedecem. E o resultado disso, o paganismo adentra Israel por essa desestruturação do modelo original de Deus. Portanto, há uma série de elementos importantes aqui, estabelecendo paradigmas que vão reger a história daqui para frente. Paradigmas esses que a gente vai voltar a vê-los conforme for lendo o restante das histórias de Gênesis 5 para frente, nessa sequência de descendentes e de histórias a partir de Adão. Espero que a gente tenha um bom estudo para essa semana, que esses elementos pontuais nos sirvam principalmente de alerta do quanto o mesmo modelo de pecado, a mesma estruturação se faz presente até o nosso tempo e, de certa maneira, também um alerta para como Deus nos busca, nos resgata e tenta, por todos os meios, com sua misericórdia, nos colocar de volta nos trilhos corretos. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana, um bom estudo, é o que eu espero para vocês e para mim também. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias e das dificuldades que enfrentamos, temos um Deus que está acima de tudo isso e principalmente um Deus que nos conhece perfeitamente e viveu entre nós e, mais do que isso, nos proveu toda a possibilidade de retorno às condições originais. Dá, Senhor, que possamos fazer as escolhas corretas, acertadas na vida, para que sejamos não somente aceitos, mas incorporados no Teu reino e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.